Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a fé católica no dogma lindo que é a Imaculada Conceição de Maria. Meus amados, esse dogma, para nós que amamos Nossa Senhora, é muito importante nós conhecermos quando foi instituído este dogma, por que foi instituído este dogma e para que serve este dogma e que sustentáculo tem para a nossa fé acreditar nesta verdade. É muito importante saber, meus amados, que no ano de 1854, no ano de 1858, Nossa Senhora apareceu a uma pequena menina chamada Bernadette. A igreja estava sendo pastoreada sobre o papado do Papa Pio IX, até no ano de 1854, 4 anos antes de Nossa Senhora confirmar este título. Estava sendo já colocado no coração do Papa Pio IX para declarar como fé de verdade o dogma da Imaculada Conceição. Então, 4 anos após, na solenidade da festa da Natividade de Nossa Senhora, no ano de 1858, então Nossa Senhora vem confirmando este título que é próprio só dela para que a igreja celebrasse em todo o mundo. Bernadette era muito questionada, porque ela sempre dizia que via uma mulher, conversava com a mulher, mas tampouco era dado como verdade e credibilidade naquilo que ela falava. Então o padre da sua igreja, ali do local onde ela fazia parte da comunidade, o padre um dia então, questionando ela: Bernadette, se é verdade que você está conversando com esta mulher, pergunta para ela o nome dela. E então Nossa Senhora disse para Bernadette: eu sou a Imaculada Conceição. Meus amados, então é bom compreendermos isso. Quando a Virgem Maria, no dia 25 de março do ano de 1858, na festa da Anunciação, na festa da Anunciação, quando o anjo, celebrava o momento que o anjo anunciava à Virgem Maria que ela seria a mãe do Filho de Deus, quando a igreja lá em Lourdes celebrava essa festa, Nossa Senhora aparece se revelando como a Imaculada Conceição. Mas a igreja também, alicerçada sobre a palavra de Deus, quando São Paulo fala em Gálatas, até mesmo Gálatas 4:4, quando São Paulo coloca no ponto central, num papel fundamental a mulher, que o Filho de Deus nasceria de uma mulher, e até mesmo Maria se torna figura central da salvação, porque Cristo deveria passar por ela para salvar a humanidade. Também na carta de Timóteo, capítulo 2, no versículo 14, São Paulo afirma que também pela mulher a salvação chegasse ao mundo. Então é bom compreendermos essa verdade, irmãos. São Paulo fala, aqui ele expressa isso lindamente, lá da criação, no ápice da criação. O ser humano era amigo de Deus. O ser humano era íntimo de Deus porque não tinha pecado. Eva foi concebida sem pecado. Adão foi concebido sem pecado. Mas pela desobediência de Eva e pela desobediência de Adão, o pecado entrou no mundo, houve um rompimento dessa amizade. Deus deixou de ser aí de imediato um amigo íntimo do homem, porque o homem preferiu seguir a morte e o pecado. Desde então todo o gênero humano que foi nascendo pós-Adão foi pecando.
Foi pecando, pecando, e todas as crianças já nasciam, todo o gênero humano nascia com o pecado de origem, chamado pela igreja pecado original. O desejo pelo pecado, a concupiscência, a fraqueza da carne. Então, como vamos nós acreditarmos que Maria nasceu sem este pecado? Na plenitude dos tempos, como diz São Paulo, na plenitude, ao chegar o momento ao qual Deus tinha preparado a humanidade para o nascimento do Filho, Deus lá atrás já tinha pensado numa mulher. Deus já tinha sonhado com a mulher. Deus já tinha preparado uma mulher. Essa mulher precisava ser blindada. O pecado não poderia chegar ao coração e ao ventre desta mulher. Vamos compreender o porquê. Deus jamais poderia nascer com mancha nenhuma. Se Maria fosse manchada pelo pecado, logicamente Jesus, sendo filho de Maria, nasceria com esta mancha de pecado. Então ela precisava ser imune, preservada, separada, diferente das outras criaturas. É bom compreendermos isso. Nossa Senhora, como criatura, precisou de um Salvador, mas ela foi salva antes de ter pecado. Exemplifico. Vamos supor, nós estamos andando numa estrada muito escura. Mal conseguimos enxergar um palmo em nossa frente. E logo à frente nessa estrada tem um buraco muito fundo. E por não enxergarmos, nós caímos dentro desse buraco. Caindo dentro desse buraco, alguém nos tira. Nós fomos salvos. Alguém nos tirou do buraco. Colocamos agora o papel de Maria. Maria está caminhando nesta estrada escura. Ela não vê um palmo na sua frente. Mas ela está caminhando. Antes dela chegar no buraco, quando ela está para chegar neste buraco, para cair desse buraco, Deus puxa ela para trás e salva ela antes dela cair no buraco. Existem dois tipos de salvação: antes de cair no pecado e pós cair ao pecado. Maria foi salva antes de cair no pecado. Ela foi preservada no ventre de Santa Ana. Ela precisava ser pura em tudo. Quando o anjo Gabriel aparece a ela e disse: ave cheia de graça, a tradução exata é ave plena da graça, repleta da graça. Quer dizer que desde sempre Maria foi cheia da graça. Ela sempre teve a graça de origem. Ela foi concebida na graça. Ela é repleta da graça. O que repleta, o que está cheio, o que está derramando, não cabe mais nada dentro. Então o pecado, o mundo, Satanás jamais pôde se aproximar dela, porque ela é cheia de Deus, plena de Deus. Meus amados, se pelo pecado de sangue toda criatura, toda criança nasce corrompida, como seria o nascimento de Jesus? Supondo que teria algum valor Jesus morrer por nós, sendo que o sangue dele tinha pecado? Porque ele herdou o sangue de Maria. Jesus não tinha sangue de outro homem, Jesus só tinha o sangue de Maria, porque ela foi concebida pelo poder do Espírito Santo, não precisou de mão de homem para conceber Jesus no ventre de Maria. O Espírito concebeu, mas para que ele tenha vida, para que ele fosse homem, ele precisaria herdar um sangue. E ele herdou o sangue de Maria. Imagina comigo, seria de valor Jesus derramar o sangue dele na cruz se o sangue dele tivesse a mancha do pecado? Poderia este sangue libertar a humanidade do pecado, também sendo manchado pelo pecado? Não. Para que o sangue de Jesus não tivesse pecado, o sangue de Nossa Senhora também teria que ser preservado do pecado, porque senão de nada valeria a morte de Jesus. Maria não teve a culpa original. Para libertar Jesus, para libertar os seus irmãos, que somos nós, do pecado, morrendo na cruz, ele precisaria nascer de uma mulher pura por completa. Não é mérito de Nossa Senhora,
é graça de Deus. Deus tem o poder de fazer todas as coisas. Foi Deus que quis assim. Se Deus precisasse de uma mulher, ele então teria que preparar essa mulher. O demônio não poderia ter encostado nela. Pois venhamos cá pensarmos juntos. Se Maria tivesse nascido com a concupiscência, com o pecado original, ela seria frágil. Ela caía também no pecado. Ela pecaria. E Jesus teria nascido de uma terra de pecados. Mas Jesus não nasceu numa terra de pecados, Jesus nasceu numa terra pura, a Virgem Maria. E é bom compreendermos isso, essa catequese que eu faço com você, neste ponto, filhos. Concebida sem pecado original. No ano de 1854, o Papa Pio IX decretava este dogma. No ano de 1858, 4 anos pós, Nossa Senhora confirma a Bernadette na cidade de Lourdes. Daí então foi festejado e até hoje é celebrado este dogma da Imaculada Conceição de Maria. Ela foi preservada na sua gestação, ela foi preservada na gestação de Jesus e ela foi preservada no nascimento de Jesus. Nunca houve no coração de Maria o germe do pecado, porque senão Deus teria comunhão com o pecado. Deus teria contato com o pecado. E desacreditar deste dogma, estou dizendo para você que é católico, para você que não acredita que Nossa Senhora foi preservada, imune do pecado, imune é imune, jamais terá o pecado. Assim como todas as crianças recebem vacina contra sarampo, cachumba, contra rubéola, contra paralisia, todas as crianças que passam por essas vacinas se tornam imunes. Essas doenças não atingem essas crianças. Então Nossa Senhora foi imune desde o nascimento. Então o pecado jamais teve contato com o coração desta grande mulher. E nós que somos católicos precisamos acreditar fielmente na catequese da nossa igreja que diz: Maria foi concebida sem pecado. Se você que é católico não acredita nesta verdade de fé, você está em excomunhão com a igreja. Você não está comungando da mesma fé da igreja. E não comungando da mesma fé da igreja, você está em excomunhão. Você não está fazendo parte da mesma fé da igreja. E automaticamente, em excomunhão, se você duvida de alguma catequese da igreja, de algum ensinamento da igreja, você também é impossibilitado até de comungar o corpo de Cristo, porque não acredita naquilo que a igreja nos ensina. Dogma, verdade de fé. A igreja jamais vai nos ensinar uma verdade antes de estudá-la a fundo, de passar pela palavra de Deus, pela tradição, porque a igreja deve passar para os seus fiéis somente aquilo que é de Deus. Pense comigo. Se a própria palavra de Deus no Antigo Testamento fala que o templo de Deus é puro, não tem corrupção, o que é o ventre de Maria? O ventre de Maria é o templo de Deus. É interessantíssimo isso, nós acreditarmos, porque temos que acreditar nessa verdade, que o tabernáculo de Deus, a arca da aliança, que é a Virgem Maria, onde Deus morou, onde Deus pôs o pé, ela deve ser tratada com todo o privilégio pelos homens, porque Deus honrou ela de tal forma que nem essa terra foi capaz de tocar no corpo dela, porque o corpo dela é incorruptível, não teve corrupção nenhuma. Os micróbios dessa terra não pegou o corpo de Maria, a carne de Maria não putrificou neste solo. O tanto que é outro dogma, a assunção de Nossa Senhora aos céus. Maria passou pela dormição, que a igreja fala da morte como a dormição de Maria, e Jesus veio e buscou ela de corpo e alma, e ela está no céu. Este dogma revela a pureza de Maria. Pense comigo,
Jesus fala lá na parábola do semeador, numa terra que produz 30, 60 e 100. A terra pura. Só uma terra pura pode produzir 100 por 1. A única terra que produziu 100% de santidade neste mundo é a Virgem Maria. É inconcebível nós duvidarmos da igreja. É inconcebível nós manipular a palavra de Deus. Se a palavra de Deus fala que Deus é inacessível ao mal, que Deus não aproxima do mal, se a Virgem Maria tivesse pecado, o mal estaria nela. A fraqueza da carne estaria nela. E ela jamais venceria Satanás. Voltando lá, Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando Deus disse para a serpente: eu colocarei ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Ela vai te ferir o calcanhar, mas a serpente vai te ferir o calcanhar, mas Deus disse para a mulher: e tu esmagarás a cabeça da serpente. Como Eva deu origem ao pecado, Maria deu origem à salvação. Precisava que Deus humilhasse Satanás. A maior humilhação que Deus fez a Satanás é que neste mundo nascesse uma mulher puríssima em tudo, que jamais se aproximaria dele. Então Satanás nunca teve o mínimo de oportunidade de chegar próximo a Maria, porque diante dela está Deus, repleta de Deus, uma luz que cega as trevas. E ela foi preparada desde criança para ser a mãe do Senhor. E selada com essa graça, Jesus nasce através dela. E Jesus a torna pura. Lá no ventre de Ana, Deus fala: eu purificarei esta criança. Nela jamais verá culpa alguma. Nela jamais verá condenação alguma. Nela jamais verá fraqueza humana alguma, porque eu coloco uma imunidade nela. Satanás nunca aproximará desta menina, porque ela será a mãe do meu filho. Jesus jamais poderia, repito, nascer de um ventre com pecado, porque senão a sua morte não teria potencialização nenhuma de libertar o gênero humano da morte. Seria mais um homem morto, seria mais uma oferenda oferecida, seria mais apenas um sacrifício, mas não. Como Jesus é santo, 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 e o santo dos santos dos santos não pode pisar em um solo pecaminoso, Deus preparou este solo puro para que o próprio Filho dele aí fosse plantado, gerado e nascido. Maria, a Mãe Imaculada, Nossa Senhora, sem pecado original. Satanás a odeia por isso. Como Eva deu sim ao pecado, desobedecendo a Deus, Maria deu sim a Deus, vencendo ao pecado, pisando na cabeça de Satanás, com sua obediência, trouxe Cristo para o mundo. Deus abençoe você. Meus amados, eu quero só pegar com você esta passagem aqui que o Papa Pio IX, no 8 de dezembro de 1854, o Papa Pio IX declarava dogma de fé da doutrina católica para que todos os bispos, padres e pregadores da Santa Igreja pregassem essa doutrina, dogma, que é a Imaculada Conceição de Maria. Mãe de Deus, concebida sem a mancha do pecado, é um especial privilégio. Está na bula Inefabilis Deus. E o Papa diz assim: declaramos, decretamos, definimos que a doutrina segundo a qual
por uma graça em especial privilégio de Deus Todo-Poderoso, em virtude dos méritos de Jesus Salvador e do gênero humano, a bem-aventurada Virgem Maria foi preservada de toda mancha do pecado original no primeiro instante de sua conceição. Foi revelada por Deus e deve ser, portanto, conseguinte ser crida firmemente e constantemente por todos os fiéis católicos. E é bom entendermos, é de notar que também no ano de 1476, olha, no ano de 1476, a festa da Imaculada foi incluída no calendário romano. E no ano de 1570, o Papa Pio V publicou o novo ofício. E no ano de 1708, o Papa Clemente XI estendeu a festa a toda a cristandade, tornando obrigatória esta celebração. Lindo, lindo, lindo o que Santo Afonso Maria de Ligório diz. Doutor da Igreja, olha o que Santo Afonso diz. Santo Afonso, ele morreu no ano de 1787, mas ele diz, antes de sua morte, Maria tinha de ser medianeira de paz entre Deus e os homens. Logo, absolutamente não podia aparecer como pecadora, inimiga de Deus, porque todos que pecam se tornam inimigos de Deus. Maria tinha que ser então o quê? Mas ela tinha que ser sua amiga em tudo, toda imaculada. E ele continua dizendo, Maria devia ser a mulher forte, porque quem peca é fraco, posta no mundo para vencer Satanás, e portanto devia permanecer sempre livre, porque quem peca é escravo. E toda mácula, livre de toda mácula, de toda sujeição ao inimigo. Então até se o santo disse isso, mas eu quero pegar com você o que São João Damasceno diz no ano de 794. Ele diz assim, há porém entre a Mãe de Deus e os servos de Deus uma infinita distância. Há porém entre a Mãe de Deus e os servos de Deus uma infinita distância. O que quer dizer isso? Há entre Maria e nós uma distância infinita. E pergunta Santo Anselmo, bispo e doutor da Igreja, e grande defensor da Imaculada Conceição, Deus, que pôde conceder a Eva a graça de vir ao mundo imaculada, não teria podido concedê-lo também à Virgem Maria? Olha, você vê que bênção que os santos falam de Nossa Senhora. Olha o que os santos falam de Nossa Senhora. Não é lindo? Não é lindo? Gente, eu quero pegar os santos mais próximos, os primeiros, os pais da fé, como Santo Agostinho. Olha para você ver. Santo Agostinho de Hipona, bispo doutor da Igreja, no ano de 430, no século V, ele diz, nem se deve tocar na palavra pecado em se tratar de Maria, e isso por respeito àquele de quem mereceu ser a mãe, que a preservou de todo o pecado por sua graça. Pergunta São Cirilo de Alexandria, no ano de 370, olha, 370, 444, pai da fé, bispo doutor da Igreja, que é arquiteto, erguendo uma casa de moradia, ele diz assim, erguendo uma casa de moradia, consentiria que seu inimigo a possuísse? Gente, olha que tremendo isso. Eu, erguendo uma casa para mim, eu vou permitir que o inimigo meu a possua? Consentiria que seu inimigo a possuísse inteiramente, habitasse? São Bernardino de Sena ensina que Jesus veio para salvar a todos, inclusive a Maria. Contudo, há dois modos de remir, como já disse para vocês, levantando o decaído ou preservando-o da queda. Este último modo Deus aplicou em Maria, preservando-a da queda. Será que Deus construiria um templo
que a Virgem Maria, para o inimigo dele, eu quero explicar. Deus construindo um templo para o filho dele morar, permitiria que o inimigo tomasse conta desse templo? Jamais. Maria é o templo vivo de Deus. Vivo. Fica aqui este pequeno ensinamento para nós que somos católicos. Deus abençoe a sua vida. Ave cheia de graça.